Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Amazonas em Pauta e hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Nas últimas eleições para o governo suplementar, primeiro turno, segundo turno, mais de 1 milhão de eleitores não compareceram às urnas este ano para escolher o nosso novo governador. O que motivou esta decisão? O descrédito popular dos políticos com o eleitor amazonense? Os escândalos de corrupção que aconteceram no governo estadual, na gestão José Melo? Bom, os motivos são variados e você vai saber agora porque o eleitor não foi às urnas na nossa reportagem. Confira na tela. Os números não mentem. 569 mil pessoas não compareceram às urnas para votar no primeiro turno das eleições suplementares no Amazonas. No segundo, eles foram mais expressivos, com aproximadamente 615 mil eleitores deixando de votar. Este quadro representa, historicamente, a maior quantidade de abstenções no estado. E o que motivou esta reação popular? A queda do governador José Melo, do PROS, e do vice Henrique Oliveira, do Solidariedade, cassados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, por compra de votos nas eleições de 2014, os escândalos de corrupção frequentes no governo estadual, ou a soma de todo esse descaso de boa parte dos políticos com o Amazonas? Para obter essas respostas, o Amazonas em Pauta foi a campo, buscando explicações sob a ótica de quem vive a política no dia a dia, de quem escreve sobre ela e a visão do cidadão comum. Para Luiz Navarro, que concorreu a vários pleitos eleitorais pelo PCB, o Partido Comunista Brasileiro, o número de abstenções para eleições deste ano representa uma adição de fatores. Estão em baixa com a credibilidade com a população brasileira e, em especial a amazonense, reagiu desta forma para mostrar o seu descontentamento com os políticos, com o tribunal e com a situação de descaminho de dinheiro público que está acontecendo. Na perspectiva de quem escreve sobre política, como a jornalista Kátia Brasil, editora-chefe do site Amazônia Real, com a queda do governador José Melo, alguns dos 9 candidatos que se apresentaram para concorrer ao pleito eleitoral, com nomes novos aos ouvidos do grande público, não tinham programas fortes de governo que chamassem a atenção da população. Eu tive a possibilidade de ler cada um dos programas de governo, programas muito superficiais, alguns não mostravam realmente o anseio dos eleitores. Eu acredito que eleitores como eu foram também nas páginas do TRE para ver esses programas, para ver se tinha alguma coisa diferente, e não tinha. Os números também revelaram outro ponto muito interessante. Abster-se de votar também faz parte do fortalecimento da democracia e de que os políticos precisam fazer mais o seu papel e menos politicagem assistencial, segundo a jornalista. Os políticos têm que entender, eles têm que se preparar. Eu acho que esse tipo de político populista, essencialista, a tendência dele é acabar. Os coronéis de barranca estão com seus fins contados. Mas nada como ouvir o cidadão comum, o maior impactado pelas decisões políticas e o responsável por dar o grito de mudança nas ruas. Geraldo Pires é comerciante e idealizou um mural de combate à corrupção na Avenida Getúlio Vargas, no centro da capital, próximo de seu estabelecimento comercial. Ao acompanhar por anos o desenrolar da história política do Estado, o autônomo diz que o eleitor está de olhos abertos. Porque hoje o brasileiro está mais consciente e nós amazonenses já demos a resposta que ninguém está satisfeito, então nós queremos uma mudança. E realmente, como disse o seu Geraldo Pires, esse comerciante aí da Getúlio Vargas, o eleitor amazonense precisa ficar cada vez mais de olhos abertos e, claro, o seu grito de mudança precisa ser exercido com muito mais rigor nas próximas eleições, nas eleições de 2018. Na direção e produção, Poliana Soares, nós estamos encerrando mais uma edição do Amazonas em Pauta. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.